Paz do Senhor Jesus, glória a Deus nas alturas do céu. Aleluias, glórias a Deus. A paz, irmãos, graças a Deus. Em nome de Jesus, quero compartilhar aqui com os irmãos mais uns versículos da palavra do Senhor. Essa palavra que eu vou trazer hoje aqui, irmãos, ela é uma palavra que eu já até trouxe ela em outros vídeos, mas por que eu vou trazer essa palavra aqui para vocês? Porque ela é uma palavra que eu tenho vivido ela todos os dias. Trago ela à minha memória. Ela tem me dado esperança, essa palavra. Tem assim, sempre quando eu fico meio preocupada, né? E eu lembro muito dessa palavra. Por quê? Porque essa palavra é uma palavra assim que Deus me deu de uns 3 anos para cá, né? E essa palavra, eu venho assim, a Bíblia diz assim que nós temos que guardar a palavra do Senhor, né? Na tábua do nosso coração, que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E essa palavra, ela tem me dado esperança para mim prosseguir. E se ela tem dado esperança para mim, por que não por que não compartilhar, né, com os amados irmãos? Porque eu bem sei que não só eu tenho passado situações, como muitos irmãos em Cristo Jesus também têm passado situações adversas, como eu tenho passado, né? Nós estamos vivendo os últimos dias na Terra, né? E tempos difíceis, né? A palavra de Deus diz assim, que em tempo de bonança glorifica e em tempo de escassez considera, né? O que nós temos passado hoje nem se compara ao que os nossos antepassados já passaram no passado. Já houve tempo de fome na terra, na época de Abraão, houve tempo de escassez de alimento e Abraão teve que peregrinar no Egito, né? Porque não se encontrava comida para comprar em outros lugares. Depois, na época de José do Egito, também houve tempo de escassez também de alimento. E mais uma vez, né, só o Egito tinha alimento, né, para vender. E é interessante, né? Interessante que eu vou falar aqui, que o Egito era um lugar que não era segundo o coração de Deus, mas era era o país mais rico da época. E mesmo sendo um povo pagão, um povo que adorava deuses estranhos, que adorava imagens e esculturas, e era o local onde que tinha alimento, né, para poder vender para as outras cidades, né? Então, isso traz uma reflexão para nós, né? Nós não pertencemos estamos neste mundo, não pertencemos a este mundo, e muitas vezes nós vamos precisar, né, de interagir, entre aspas, né, com as coisas do mundo para nós prosseguirmos na nossa trajetória, né? Parece heresia o que eu estou falando, mas não é não, porque quando houve fome na terra, só o Egito tinha, e Abraão foi para o Egito para poder conseguir comida, né? Depois, mais para frente, os descendentes de Abraão, Jacó e os seus filhos, né? Na época que José foi levado a escravo para o Egito, né? Lá Deus deu sonho a Faraó, sete vacas gordas saindo do rio, e depois 7 vacas magras, e as 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas. E então José teve a interpretação desse sonho e ele falou com o Faraó, né, que seria 7 anos de muita prosperidade, mas depois 7 anos de muita escassez de alimento. E então o Faraó perguntou a José o que deveria ser feito. E a orientação que Deus deu é que deveria, durante os 7 anos de vaca gorda, né, os 7 anos de prosperidade, deveria, como que eu posso dizer, deveria guardar alimentos, né? Deveria fazer depósitos
e guardar alimentos, porque depois dos 7 anos que viria de escassez, eles teriam reservas, né, de alimentos para eles poderem se alimentar e poder ter para vender para, né, os estrangeiros. Então, nós temos que estar muito atento ao que a palavra de Deus quer falar com a gente, né? Muito atento. Porque muitas coisas, às vezes, na nossa vida, nós vamos depender daqueles que não são, daqueles que não estão na mesma fé conosco, e às vezes nós vamos depender de interagir com aqueles que não estão na mesma fé, para a nossa vitória chegar, para nós não perecermos. Então, que isso fique de meditação para nós. Mas eu vou estar lendo aqui a palavra para os irmãos, porque por que eu falei que essa palavra ela tem me dado esperança? Porque em outros vídeos que eu já gravei aqui, sou comerciante, né? Tenho o meu comércio desde 1997, que eu tenho o meu comércio, meu salão de beleza. E de uns 3 anos para cá, eu tenho vivido uma dificuldade bem grande em relação ao meu comércio. Não só eu, mas todo o Brasil em geral, né? Todo comerciante, não é só a minha área. E nós estamos vivendo uma dificuldade bem grande de 2000, falei 3 anos, mas na verdade desde 2017 para cá que está muito difícil para todo mundo que é comerciante sabe do que eu estou falando, né? Então, assim, eu já cheguei a ter renda de até 16 mil no mês, final de ano principalmente, assim, quando dava pouco movimento no meu salão, eu fazia 5 mil por mês. Então, eu sempre tinha dinheiro para mim comprar o que eu quisesse, para mim construir, para mim edificar. Mas de 2017 para cá, primeiro teve crise econômica, depois veio pandemia e a gente não tem conseguido se reerguer, a gente não tem conseguido voltar o que era antes, o fluxo que a gente tinha antes de clientela, né? Tá muito longe de ser o que a gente tinha. Então, assim, no início eu confesso para vocês que lá por volta de 2017, eu senti, em 2017, 2018, eu me apavorei, eu comecei a me desesperar porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? De repente as coisas foram dificultando financeiramente, o número de clientela só diminuindo, eu tinha em média aí de umas 290 clientes que fazia selagem, eu já cheguei a fazer 90 selagens no mês. Então, assim, chegava final de ano, para mim poder dar conta das minhas clientes final de ano, eu trabalhava de domingo a domingo. E muitas vezes meu movimento de final de ano começava em outubro e terminava lá para o dia 15 de janeiro. Esse era o meu movimento de final de ano. Então, assim, eu tinha uma renda financeira muito grande, assim, né, que graças a Deus me possibilitava eu comprar o que eu queria, eu ia à concessionária tirar automóvel, eu construir, né? Mas de 2017 para cá as coisas foram dificultando e foi caindo muito o movimento, e eu confesso para os irmãos, sem hipocrisia, sem demagogia, eu cheguei a entrar em momento de desespero, porque, né, o que o meu esposo ganhava não era ali o suficiente para manter aquele padrão que a gente vinha sendo acostumado, entendeu? E a gente teve que se ajustar, né? Se ajustar. Para vocês terem uma ideia, para mim, que já cheguei a fazer até 16 mil no final de ano, mês de novembro e dezembro, nos 3 últimos anos, o máximo que eu fiz foi R$ 1.500. Né, para vocês terem uma noção de como que caiu o movimento. Mas por que eu estou me expondo? Por que eu estou falando essas coisas aqui? Né? Porque eu sou serva de um Deus vivo, eu sirvo um Deus que é um Deus de verdade, não é Deus de mentira, não é Deus de hipocrisia, de soberba, de arrogância. Eu sirvo um Deus que cuida de mim nos mínimos detalhes, que não tem deixado nada faltar, que não tem deixado faltar a farinha na panela, não tem permitido que o celeiro fique vazio. E essa palavra que eu vou estar ministrando aqui, que eu vou estar compartilhando com os irmãos,
Ela é uma palavra que Deus me deu em 2018, se eu não me engano, e de lá para cá, todas as vezes que eu fico meio preocupada, meio aflita, eu trago essa palavra, eu recito essa palavra e essa palavra tem me fortalecido e me sustentado. Se encontra no livro de Mateus, no seu capítulo 6, Mateus 6, a partir do versículo 31, do 31 ao 34. Eu vou estar lendo aqui para os irmãos. E eu amo ler os evangelhos. Vou dizer aqui, se tiver alguém me ouvindo que tem dificuldade de estudar a Bíblia, se você quer ouvir Jesus Cristo falar com você através da palavra, lê os livros dos evangelhos segundo escreveu Lucas, segundo escreveu Mateus, Marcos, João, Pedro. Você vai escutar Jesus falando diretamente, porque são livros que, segundo a visão dos discípulos que andaram com Jesus. Então, cada discípulo narra, às vezes vai ter palavras que você vai ter lido em Mateus, que vai estar em Marcos, que vai estar em Pedro. Entendeu, irmãos? Eu só estou dando essa dica aqui que eu tinha muita dificuldade de saber aonde que estava escrito as coisas. Então, eu comecei a ter essa estratégia de que, se você quer ouvir Jesus Cristo falando diretamente, palavras que Jesus Cristo falou, então você estuda no Evangelho, segundo escreveu os discípulos, Pedro, Tiago, João, Mateus, Marcos, tá bom? Isso aqui eu sei que tem muitos irmãos e irmãs em Cristo Jesus que vai ver essa palavra que já sabe disso, mas tem aqueles que não sabem, por isso que eu estou falando. Mas amém. E eu gosto muito aqui, que são palavras que meu paizão, meu irmão mais velho, Jesus Cristo, meu Senhor, meu Rei, foi ele que falou essas palavras aqui, que se encontra no livro de Mateus, no seu capítulo 6, Mateus 6, versículo 31. Jesus Cristo fala assim para os discípulos, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Aí, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta para os filipenses, para o povo de Filipe, ele repete essas palavras de Jesus. Ele fala assim, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4, capítulo 4, versículo 4, apóstolo Paulo fala, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém, igreja? Quando o Senhor vem dizendo aqui, irmãos, quando Jesus vem falando aqui em Mateus capítulo 6, versículo 31, Mateus 6, 31, Jesus fala assim, né? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. Quem são os gentios? São os ímpios.
Os gentios são os ímpios. São aqueles que não têm vida com Deus, que não têm intimidade com Deus. Né? E se a palavra de Deus diz que então nós veremos a diferença entre o justo e o ímpio, entre aqueles que servem e aqueles que não servem, tem que haver essa diferença em nós. Porque o ímpio, ele tem essas preocupações, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, e agora, e agora? É normal o ímpio ter essas preocupações, porque eles não têm um consolador, porque eles não têm o socorro bem presente, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles não têm a quem recorrer, eles não têm intimidade com Deus como nós temos. Nós temos o Consolador, que é o Espírito Santo, que Jesus fala, né? Jesus fala com os discípulos, eu vos enviarei o Consolador que vos instruirá em todas as coisas. Então nós temos o Consolador. Quando o Senhor fala, fecha a porta do teu quarto e ora que o Deus do oculto te ouvirá, então nós temos. Quem é o Deus do oculto? O Espírito Santo. Ele é oculto porque nós não vemos ele fisicamente, mas ele está ali para nos ouvir. Então tem que haver diferença entre nós e os gentios, entre nós e os ímpios, que não tem intimidade com Deus. A palavra de Deus fala assim, que o Senhor tem compromisso com quem tem com ele. É somente com quem tem com ele que ele tem compromisso. Então, né, ele pede aqui aos discípulos que não andeis inquietos, né, preocupados com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de beber. Ele fala, porque os gentios, porque todas essas coisas os gentios procuram. Ou seja, o Senhor, ele quer dizer o quê? Isso aí já é preocupação dos ímpios, dos gentios. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor, ele não quer que o nosso coração e a nossa mente esteja focado somente em comer, beber. E somente que nós temos que ter a panela cheia, a geladeira farta. A nossa vinda aqui para a terra dos viventes não pode se resumir nisso. Há um propósito maior da parte do Senhor para as nossas vidas aqui. O propósito de Deus para cada um de nós, o Senhor enviou a cada um de nós aqui na terra dos viventes com um propósito. E o propósito de Deus não pode se basear em nós estarmos preocupados com o que nós vamos comer, com o que nós vamos beber, com o que nós vamos vestir. Ele fala, não, os gentios já procuram essas coisas, ou seja, isso são preocupações dos ímpios. Mas eu separei vocês para uma grande obra. Eu separei vocês para vocês se preocuparem com o reino dos céus, para vocês se preocuparem em gerar ovelhas para o reino, para vocês se preocuparem em ganhar vidas, para vocês se preocuparem em ser os remanescentes, de pregar o evangelho, de pregar as boas novas, de pregar arrependimento. Façam para mim, é como se o Senhor estivesse falando assim, façam para mim, que eu farei para vocês. Faça a minha obra, que eu não vou deixar faltar. Eu vou acrescentar todas essas coisas aí que vocês precisam. As demais coisas vos serão acrescentadas. É assim que o Senhor... Esse é o significado dessa palavra. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Buscai primeiro fazer aquilo que é aprazível aos olhos de Deus, aquilo que é agradável ao Senhor. E as demais coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. O que é que o Senhor está querendo dizer aqui para nós? Que nós não temos que estar inquieto e preocupado, porque o dia de amanhã ao Senhor pertence. Não é para ser preocupação minha e nem sua. O dia de amanhã, quem tem o controle, quem tem o domínio, quem tem a direção é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Ele é o dono do tempo. Ele tem determinado o tempo dele sobre todas as coisas e para todas as coisas nas nossas vidas. Por que nós vamos estar inquietos, preocupados? Talvez vai ter algum irmão aqui que vai ver esse vídeo e vai falar assim comigo, ai, irmã, você está conversando fiado. Você não faz ideia do que eu estou passando. Eu sei, irmão, sei sim. Porque
O apóstolo Paulo, certa vez, ele falou assim: eu sei estar na escassez e também sei estar na bonança. O apóstolo Paulo, ele veio de uma vida farta e depois ele passou a ter que viver na dependência de ofertas, de ajuda. Porque a partir do momento que ele passou a ser pregoeiro da palavra, passou a ser um missionário, ele passou a ter que depender das ofertas, da ajuda dos irmãos para ele sobreviver. Então, certa feita, o apóstolo Paulo fala, né? Eu sei viver em todas as situações. Sei viver na bonança, mas também sei viver na escassez, né? Então, o que acontece? Eu vim da escassez, eu estive na bonança e agora eu estou vivendo um momento de novo, não de escassez como era lá no passado, mas eu estou vivendo um momento de prudência. Hoje eu estou vivendo um momento no qual eu estou pedindo ao Senhor sabedoria para mim administrar a minha mente, administrar o fruto do meu suor, o fruto do suor do meu marido, para que tudo vai bem, para que não falte a farinha na panela, para que o celeiro não fique vazio, né? E eu glorifico a Deus por essa palavra. Eu glorifico a Deus porque todas as vezes que eu começo a ficar meio preocupada, eu lembro esse último versículo, 34, do capítulo 6 de Mateus. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Quando o povo estava lá no deserto, que o Senhor mandou maná do céu para eles, o Senhor falou que era para eles pegar uma porção equivalente a cada pessoa na casa, como se fosse um copo. Se tivesse 5 pessoas na casa, 5 copos de maná. Um copo, uma porção para cada pessoa. E o Senhor falou com Moisés: olha, Moisés, é para pegar só para o dia. Não é para guardar para o dia seguinte. E por que Deus deu essa ordem a Moisés? Porque o Senhor queria que o povo vivesse na dependência dele. Não tem dependência sim, mas intimidade com ele. E muitas vezes assim é na minha vida e na sua vida. Muitas vezes nós estamos no tempo de bonança e a gente não tem tanto tempo para o Senhor. Aí o Senhor permite o tempo da escassez. Porque aí no tempo da escassez sobra tempo para nós meditarmos na palavra, né? Às vezes o Senhor permite a escassez na minha e na sua vida. Existe a escassez geral e existe a escassez particular que Deus permite muitas vezes na vida do homem e da mulher. Porque o Senhor corrige e exorta todos quanto Ele ama. E às vezes o Senhor permite para correção, né? Para nós nos voltarmos para Deus. E quando Deus fala ali com Moisés que não era para o povo pegar a porção para o dia seguinte, somente na sexta-feira, porque o Senhor não enviava o maná no sábado, somente na sexta-feira que as pessoas podiam pegar a porção de sábado. Mas de segunda até na sexta, tinha que pegar a porção equivalente. De domingo até na sexta, tinha que pegar a porção só equivalente por dia. Porque as pessoas queriam que o povo entendesse que eles era o povo peculiar de Deus. Era o povo que Deus tinha tirado do cativeiro. Deus queria que eles entendessem que eles estavam livres do cativeiro do inimigo, mas que eles tinham um Pai Todo-Poderoso cuidando deles agora. Deus queria que eles tivessem essa íntima comunhão com Ele. Ele queria se assentar com eles nas tendas deles, que a presença dele fosse convidada por eles todos os dias, que eles tivessem essa comunhão de palestrar com o Senhor, de agradecer o Senhor pelo maná, de glorificar o Senhor. Por isso o Senhor deu essa ordem a Moisés que o povo não podia pegar mais do que a porção para cada pessoa, né? E alguns tentaram infligir essa ordem do Senhor. Alguns acharam que Deus não estava vendo
e pegaram porção para o dia seguinte. E a Bíblia diz que no dia seguinte estava tudo podre, cheio de bicho. Quem pegou a porção a mais. Então, muitas vezes, o Senhor permite uma escassez geral para uma nação, mas às vezes o Senhor vai permitir uma escassez, e às vezes a escassez geral para uma nação é para correção, porque o Senhor fala deixa eu ver aqui, só um minutinho, igreja. O Senhor fala aqui em Crônicas. O que o Senhor fala em Crônicas, capítulo 7, versículo 13? Se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Tá entendendo, irmãos, que o Senhor permite escassez? Às vezes escassez particular ou geral. E ele permite, ele fala, se eu encerrar o céu e não houver chuva, sem chuva, as plantas produzem? Não produz. Não tem alimento. Não tem como plantar, não tem como colher a farinha que chega na panela. Né? Se eu mandar o gafanhoto, ele fala, se eu mandar o gafanhoto, se eu ordenar os gafanhotos que consuma a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo. Então Deus, ele pode não deixar chover, ele pode enviar gafanhoto e ele pode também mandar peste. Covid, permissão de Deus, o que nós vivemos. Então, Deus ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Ele também corrige e exorta todos quanto ele ama. E ele deixa bem claro aqui, né, em 2 Crônicas, capítulo 7, que às vezes ele faz essas situações para corrigir o povo. Aí ele fala, mas se o povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se arrepender dos teus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Esse é o nosso Deus, irmãos. Né? Esse é o nosso Deus. Então, Deus permite escassez geral, que é o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo um tempo difícil e nós temos tido vários alertas de que vai piorar, que vai vir ter falta de alimento. E isso não é nada de novo, irmão. Nada do que acontece hoje é novidade. Já aconteceu com nossos antepassados. A Bíblia está aqui para nos dizer que já aconteceu. Até criança conhece a história de José do Egito. Né? E naquela época aconteceu escassez e Deus mostrou ao ímpio. Deus deu o sonho a Faraó e deu a interpretação para José. E José teve a interpretação. O Faraó viu 7 vacas gordas saindo do rio e depois 7 vacas magras. Aí Deus deu a interpretação a José. José falou, as 7 vacas gordas vai ser tempo de bonança. As 7 vacas magras, tempo de escassez. Aí Faraó vai e pergunta a José, mas o que devemos fazer? Se você tiver uma solução, eu te faço rei do Egito. Eu te faço governador do Egito. Aí José falou assim, a solução é nós criarmos celeiras e armazenarmos. Será que não é isso que Deus quer de nós também hoje? Nos dá essa sabedoria? Né? Eu glorifico a Deus que no meu tempo de bonança, Deus me deu sabedoria para me edificar. Porque se quando eu tive na bonança, fazendo até 16 mil por mês, se eu não tivesse edificado casas para nós habitarmos, hoje em dia nós estaríamos vivendo como? Morando de aluguel, com dificuldade financeira, né? Então, quando Deus mandou bonança para mim, e eu permaneci com a minha fidelidade com Deus, com meus dias, minha oferta, e orando, e buscando, Deus me instruiu e me deu condição de edificar. Hoje meus filhos têm lar para morar, né? Estão vivendo um tempo de escassez? Estamos vivendo um tempo de escassez. E não sou só eu que estou vivendo. Eu não estou vivendo uma escassez particular. É uma escassez geral no nosso país.
Tem solução? Deus pode mudar isso? Pode. 2 Crônicas, capítulo 7. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face, se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, Deus fala. Eu ouvirei do céu, perdoarei os teus pecados e sararei a terra. Aí eu falo, o povo brasileiro está disposto a se humilhar e orar? O povo brasileiro está disposto a se arrepender dos teus pecados, a descer na presença do Senhor, a pedir perdão, a viver uma vida de retidão? Enquanto não acontecer isso, aí vai continuar, né? E a tendência não é só no Brasil, não, é no mundo. Porque nós estamos caminhando para o tempo do fim. E para o anticristo, para o governo do anticristo chegar com a falsa paz, que vão ser 3 anos e meio de falsa paz, o líder mundial se revelar, a tendência é piorar financeiramente em todos os países. Porque o líder mundial vai chegar como o salvador da pátria. Ele vai chegar como aquele que resolve as coisas, que dá solução. Então vão ser 3 anos e meio de falsa paz. Na Bíblia diz que vai estar todo mundo bem, né? Ali, todo mundo, né? Ostentando, comendo, comprando. Aí depois dos 3 primeiros anos e meio ele vai se revelar quem ele verdadeiramente é. Mas enfim, voltando aqui para o texto. Nós estamos vivendo um tempo de escassez. E no qual o Senhor, ele tem palavra para nos consolar. E a palavra do Senhor para nós se encontra em Mateus, capítulo 6. Mateus 6, só um minutinho. Mateus 6, versículo do 31 ao 34, né? Do 31 ao 34. Isso aqui é palavra para quem tem vida com Deus. O Senhor está nos consolando através dessa palavra. O Senhor está nos alertando, nos confortando, nos dando esperança. Porque o Senhor fala, né? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Ou seja, todas essas coisas os gentios andam inquietos, andam preocupados. Mas é normal os gentios estar preocupados com essas coisas. Eles não têm o Consolador, eles não nasceram de novo da água e do Espírito como eu e você nascemos. Eles não têm intimidade com Deus, eles não têm comunhão com Deus. Mas nós sabemos, nós conhecemos a palavra e nós sabemos que nós temos um Consolador, que nós não estamos órfãos, que nós temos o Espírito Santo de Deus para nos instruir, nos orientar. E glórias a Deus, glórias a Deus. E como eu tenho falado aqui para a igreja, eu tenho estado, né, meditando nessa palavra. Sempre quando eu estou preocupada, às vezes eu estou aqui dentro de casa, lavando uma vasilha, passando um pano, e quando eu começo a pensar das contas que tem que pagar, e eu começo já a calcular na minha cabeça o salário que o meu esposo vai receber, e eu fico, meu Deus, misericórdia, Senhor, entra com providência. E aí eu trago essa palavra no meu coração. Eu trago, irmãos. Irmãos, o Senhor, Ele está nos convidando a aquieta a tua alma. Descansa em mim. Busca primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos será acrescentado. A Bíblia diz, nunca vi um justo desamparado, tampouco a tua descendência mendigar o pão. Para quem tem intimidade com Deus, o Senhor nunca vai deixar faltar a farinha na panela. Nunca. Irmãos, enquanto nós tivermos qualquer coisinha para comer, nós não podemos dizer que estamos passando fome. Às vezes, não vai ser um banquete como o banquete do ímpio. Às vezes não vai ser churrascada. Mas desde que você olhar no seu armário e tiver um alimento para você pôr na panela para comer, é a providência do Senhor. É Deus provendo. Né? É Deus provendo. Eu já cheguei a fazer compra aqui em casa de alimentos, irmão, no tempo das vacas gordas, ir lá no supermercado e comprar R$1.300 de alimento e abastecer meu armário, minha geladeira, né? Abastecer meu armário, minha geladeira, enfim. Ter carne para comer todo dia, comprar carne para a semana inteira e pôr lá no congelador.
né? E agora, nesses tempos de escassez, já teve vez de só ter só o arroz. Só o arroz. Meu armário só tinha o arroz. E eu respirei fundo e falei, meu Deus, o que é isso? E aí o Senhor falou assim, essa é a sua porção do dia, filha. Essa é a sua porção do dia. E eu olhei para o meu esposo e eu falei assim, glória a Deus, porque enquanto a gente tiver, nem que seja uma única fruta, a pessoa ela nunca pode dizer que ela passou fome. Antigamente, irmãos, por a gente ter vindo da roça, assim, né? E por eu não conhecer a palavra de Deus, quando eu ia conversar com as pessoas, eu e meus irmãos, a gente tinha mania de falar quando nós morávamos na roça, nós passamos fome. Nunca, irmão, fome. Passa fome quem mora lá na África. Lá na África, sim. Que eles não têm o que comer, comem até bolacha de barro as crianças. Agora aqui no Brasil, se uma pessoa aqui no Brasil falar que... Irmãos, é diferente você passar privações do que passar fome. Porque aqui no Brasil, ninguém passa fome. Fome não. Você pode passar privações de alguns alimentos. Agora, fome, não. A gente morava na roça, irmãos. É igual eu já falei aqui em outros vídeos. Era um inhame cozido, era uma banana verde cozida. Você anda no meio do mato, cada época do ano tá dando uma fruta diferente. Então, eu lembro que às vezes eu e meus irmãos indo para a escola, aí passava e tinha pé de abacate na beira do caminho, a gente arrancava os abacates, cavava um buraquinho no chão e enterrava. No dia seguinte, que os abacates já estavam maduros, a gente arrancava eles ali, lavava, descascava e vinha no trajeto comendo aqueles abacates. Puro ali, sem açúcar, sem nada. Né? É uma mexerica, é uma cana, é uma goiaba, a gente achava na beira do caminho. Então, fome nunca passamos. Né? Enquanto a gente tiver um alimento para pôr na panela para fazer, você não está passando fome, não. Então, já teve vez sim, como eu falei aqui para vocês, nesses dias difíceis aí, acho que foi ano passado agora, né? Nós passamos assim uns 2 meses, acho que foi setembro e outubro, passamos 2 meses muito difícil, muito difícil. Que aí o salário não entrou dinheiro para mim no salão, o salário do meu esposo não deu conta de pagar as contas, e a gente não tinha cartão de crédito para comprar comida, e aquilo ali era chocante para nós, chocante porque, né, nós que sempre dizimamos na casa do Senhor, nós que sempre ofertamos cesta básica, teve de eu ir no supermercado e fazer assim 12 cesta básica, e cesta básica, tá, irmão, né? É colocar assim 10 quilos de arroz, 10 quilos de açúcar, feijão, óleo, fubá, farinha. Eu colocar até caldo quinó, tá? Detergente, sabão em pó, sabonete, pasta de dente, alho, sal. Entendeu? A cesta básica mesmo, biscoito, margarina. Não é só essa cestinha com arroz, óleo, fubá e trigo, não. Era uma cesta mesmo, aquela cestona alta assim, ó, que eu ia no supermercado, as pessoas ficavam tudo olhando e falavam assim comigo, é para que essas cestas? É para você vender? Eu falava, não, é para doar para as igrejas, porque os pastores sabem as ovelhas que estão precisando. Aí eu ia nas portas da igreja, deixava 4 numa igreja, 4 nota, 4 nota. E indo para as redes sociais e fazendo apelo e falando que as pessoas doam para os seus líderes religiosos, que o seu líder religioso sabe quem está precisando. E quando foi setembro e outubro, eu não queria acreditar que eu estava passando por aquela situação aqui em casa. Minha geladeira vazia, só água. Meu armário só 2 quilos de arroz, não tinha sal, não tinha óleo, não tinha pó de café, não tinha nada. Não tinha nada. E eu chorei. Eu falei, Senhor, o Senhor me prometeu que o Senhor não queria me desamparar, nem deixar a minha descendência mendigar o pão. O que é isso, Senhor? Por que isso está acontecendo? E Deus nos honrou. Eu e meu esposo fomos num mercado que tem aqui.
Chegamos no mercado, meu esposo falou, vamos tentar fazer um cartão para ver se a gente consegue comprar comida. E nós fomos nesse mercado, chegou lá, meu esposo tentou fazer o cartão, não foi aprovado. Aí o rapaz falou, vamos tentar fazer no nome da senhora. Mas eu estava assim tão abatida, sabe? Tão desiludida já. Assim, faltando as coisas aqui dentro de casa. E meu esposo, que é fichado, tem contra-cheque, não conseguiu fazer. Eu estava desiludida, assim. Aí ele me perguntou qual era a minha renda mensal. E como que eu ia falar uma renda se não tá dando mais o que dava? E eu respondi para ele assim, a senhora é autônoma? Eu falei assim, eu sou microempreendedora, eu tenho CNPJ. Aí ele falou assim, qual é o seu CNPJ? E eu não lembrava na hora. Aí meu marido sabe tudo de mim, gente. Naquele momento eu glorifiquei a Deus. Porque eu brigo com ele, que eu falo, rapaz, eu não sei nada de você. Se vocês me perguntarem de identidade, CPF do meu marido, eu não sei, mas meu marido, quando as pessoas me perguntam, ele fala antes de mim. Ele guarda minha data de aniversário, meu CNPJ, meu CPF, minha identidade. Aí meu marido falou bem assim, se eu não me engano, e é vários números, né? Um CNPJ de uma empresa é vários números. Aí meu marido foi e falou, o CNPJ não precisou de mais nada, gente. Só o fato de eu ser microempreendedora, do CNPJ. Quando ele colocou o CNPJ, apareceu o nome da minha empresa lá dentro, lá no computador, lá na Receita Federal. Aí foram e me liberaram na hora, né? Um saldo considerável de mais de R$1.000. E ali nós fizemos uma compra de R$700 e trouxemos para casa. Então, esse é o nosso Deus, que traz à existência aquilo que não existe. Eu fico maravilhada com Deus, que Deus sempre usa daquilo que já tem, que já existe, para nos honrar. Ele sempre usa do que já existe. Quando Deus destruiu o mundo com dilúvio, ele preservou 8 pessoas, para que daquelas outras multiplicasse novamente. E Deus usou do que eu já tenho, do que Ele já me deu, que foi o CNPJ. E Ele me honrou para mostrar que Ele continua me vendo, para mostrar para mim que Ele continua me ouvindo. Porque quando eu orei e falei com Ele, Deus, o Senhor me prometeu que o Senhor nunca iria me desamparar nem deixar a minha descendência mendigar o pão. E Deus ouviu a minha dor. Ele viu as minhas lágrimas e Ele ouviu a minha oração. E Ele entrou com providência. Tanto é que Deus não permitiu aprovar o cartão para o meu marido. Ele permitiu que aprovasse para mim. Porque para mostrar para mim que Ele tinha ouvido a minha oração, que Ele tinha visto as minhas lágrimas. E ali nós fizemos uma compra e abastecemos o nosso armário. Para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Né? Quando o Senhor fala, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Já basta cada dia o teu mal. Já basta, irmãos. O amanhã a Deus pertence. Só Ele sabe se Ele vai nos permitir viver amanhã ou não. Para que nós vamos estar com aflição de amanhã? Muitas vezes a gente fica tão preocupada com o dia seguinte que a gente não consegue viver o hoje, a gente não consegue perceber o que está acontecendo em nossa volta no dia que a gente está vivendo. A gente não dá atenção para o filho, não dá atenção para o marido, ou o marido não dá atenção para a esposa, nem para os filhos, porque ele está com a cabeça tão bitolada, preocupado em conta que tem que pagar. E o que o Senhor vem falando aqui, não vos inquieteis, pois. Já basta cada dia o teu mal, deixe que o amanhã cuide de si mesmo.
E quando o apóstolo Paulo vem falando aqui, o apóstolo Paulo, essas, irmãos, são palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 6, do versículo 31 ao 34. E eu glorifico a Deus pela vida do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo, quando ele vem falando aqui para o povo, para os filipenses, ele vem repetindo as palavras de Jesus. E ele fala algo aqui interessante, algo que eu pratiquei, e o Senhor me respondeu. O apóstolo Paulo fala assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. Glória a Deus, aleluias. Com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo vem falando assim? Que as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Se você está com aflição, fecha a porta do seu quarto e ora. As vossas petições sejam conhecidas a vosso Deus, né? As vossas petições e súplicas sejam conhecidas diante de vosso Deus pela oração. Oração e súplica com ação de graças. Vai orar, irmão. Vai conversar com Deus igual eu conversei. Apresenta a Deus as promessas que Ele te fez. Seu coração está doendo, você está angustiado, está aflito. Senhor, o Senhor me prometeu isso e isso. Senhor, o Senhor usou teu vaso e falou assim comigo. Então, Senhor, me responde. Entra com providência. E fica percebido que nós somos tão ingratos que se o Senhor não responder do jeito que nós estamos esperando, nós não reconhecemos que o Senhor respondeu. E o Senhor, Ele tem a forma dele de responder. Às vezes Ele vai fazer como Ele fez comigo, me dando condição de fazer um cartão de crédito, mas às vezes Ele vai responder usando alguém para trazer e te abençoar. Usando alguém para te abençoar através de um dinheiro, para te abençoar através de uma cesta básica. Deus tem a forma dele responder, né? Ou usando alguém para te indicar numa vaga de emprego, como meu esposo foi indicado por um ex-colega dele de trabalho, né? Então, nós temos que estar percebido, porque o Senhor, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, nas coisas pequenininhas, nas coisas grandes, mas nas pequenininhas. Às vezes, a resposta de Deus, ela vem para nós, e às vezes nós não percebemos a resposta de Deus, porque nós estamos visionários, esperando só o grande de Deus. Mas às vezes o Senhor começa a nos honrar nas coisas pequenas, e aí a gente vai galgando degrau por degrau até chegar no grande. Ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Ser fiel o quê? Paulo fala aqui, em ações de graças. Começa a agradecer ao Senhor pelo pouco. Começa a dar ação de graças ao Senhor. Senhor, eu te agradeço, eu dou esse culto em ação de graça porque o Senhor me socorreu, porque o Senhor proveu, porque o Senhor me livrou. Ser fiel no pouco, que no muito o Senhor te colocará. Glória a Deus nas alturas do céu. Quando foi aprovado o cartão lá dentro daquele supermercado, eu dei um glória. Eu falei, glória a Deus. E eu andei dentro daquele supermercado com o carrinho, colocando os mantimentos no carrinho e glorificando o Senhor e agradecendo o Senhor pela providência, pelo socorro do Senhor para nossas vidas. Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos meditar, igreja. A palavra do Senhor, ela é alimento para nossa alma e luz para nossos caminhos. Tem resposta de Deus para todas as coisas, para as nossas vidas aqui, irmãos. Busca o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Vamos invocar Ele enquanto Ele ainda está perto. O Senhor, Ele se deixa encontrar através da palavra, Ele se deixa encontrar através de nós orarmos. Vamos buscar Ele enquanto Ele se deixa encontrar. É tão maravilhoso. Quantas vezes nós temos Bíblia dentro de casa e não abrimos e não meditamos.
ou abrimos e deixamos ali numa página, fica até amarelo. Não adianta uma página de Bíblia aberta se você não meditar, não se aprofundar na palavra, porque ela só fala o seu coração se você meditar nela. Não adianta a página da sua Bíblia ficar amarelo de poeira e você não meditar na palavra. Bíblia aberta não expulsa diabo. O que expulsa o inimigo da sua vida é você meditar na palavra e resistir o diabo. Só a palavra aberta ali não vai expulsar o diabo da sua casa, não vai expulsar dificuldade, enfermidade. O que expulsa dificuldade, enfermidade, o que expulsa escassez da sua vida é você praticar a palavra de Deus. Viver a palavra, guardar na tábua do teu coração para não pecar contra o Senhor. Isso sim transforma a sua vida. Isso sim, a palavra de Deus ela é uma bússola para nos orientar. Então vamos meditar na palavra do Senhor, porque sabemos pela Bíblia que vai chegar uma hora que vai ser proibido, vai ser queimado em praças públicas. E nós já não vamos mais ter esse livro para nós lermos e meditarmos. Nós vamos ter que trazer à memória tudo aquilo que está aqui, ó, que nós ouvimos falar da parte do Senhor. Nós vamos ter que trazer à memória para nós não pecarmos contra o Senhor, porque já nós não vamos poder ter em casa mais esse livro, esse verbo. Nós não vamos ter mais esse livro do verbo para nos instruir, para nos orientar. Então, nós vamos só poder, às vezes nem isso vamos poder, mas talvez escondido, nós vamos poder orar dentro das nossas casas, ou talvez não vamos nem isso poder fazer, só em pensamento. E como que nós vamos conversar com o Senhor se nós não tivermos palavra para falar com o Senhor? Mas se hoje, que nós somos ricos dessa palavra, se nós meditarmos nela e guardarmos na tábua do coração, só Deus conhece o nosso coração, só Deus conhece o nosso pensamento, o inimigo não. E nós vamos poder falar com o Senhor por pensamentos, usando essa palavra que nós conhecemos da parte do Senhor. Amém, igreja? Guarda a palavra do Senhor na tábua do teu coração, medita nela e vive ela. E as demais coisas o Senhor fará. Né? Busca primeiro o reino dos céus e as justiças do Senhor, e as demais coisas Ele providenciará. O Senhor tem compromisso com quem tem com Ele. Ele não vai deixar o povo dele ser confundido, ser envergonhado diante de vizinhança, diante de parentela, diante de credores. Não. O nosso Deus, quando o mar não se abre, Ele nos faz passar por sobre as águas. É assim que Ele faz. Quando o mar não se abre, Ele nos faz caminhar por sobre as águas. Mas Ele nos dá a vitória. Ele honra os servos fiéis. Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Amém, irmãos? Fica na graça e na paz do Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.